Olá, amigos e amigas do canal Prosebem TV. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao estudo do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prosebem, onde estamos estudando o Evangelho segundo Lucas, e hoje abordaremos a perícope O Anúncio do Calvário, de acordo com o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, capítulo 9, versículos de 23 a 27. A bibliografia desse estudo está nos seguintes livros: Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati, Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião, o Evangelho Redivivo, Mateus e Marcos, livros 2 e 3, respectivamente, da FEB, Luz Imperecível, do Grupo Espírita Emmanuel, de Minas Gerais. A doutrina espírita nos traz, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Jesus como modelo e guia da humanidade terrestre, onde Allan Kardec questiona os espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Diante da resposta V de Jesus, Kardec fez o seguinte comentário: Jesus é para o homem, o ser humano, o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. E Kardec continua: se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir as paixões e dominar homens. Na semana passada, nosso colega Luiz Rocha trouxe brilhantemente o estudo dos versículos 20, 21 e 22 dessa perícope, onde Jesus pergunta aos discípulos quem eles diziam que ele era. E quando, por inspiração mediúnica, Pedro responde: és o Cristo de Deus. Falando assim, que Jesus era o Messias anunciado pelos profetas. Daí, Jesus pede para que eles não dissessem a ninguém sobre aquela revelação. E começou a preparar os seus discípulos para os seus momentos finais na Terra, denominados paixão, pelas tradições cristãs. O termo paixão vem do latim passio, que significa sofrimento. E Jesus anuncia abertamente aos seus discípulos que ele, o Filho do Homem, iria ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Após isso, Jesus, chamando a multidão e seus discípulos, disse o seguinte, que consta nessa perícope, o anúncio do Calvário. Versículo 23. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. 25. Portanto, que benefício tem o homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo perda? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu, verdadeiramente, vos digo que há alguns dos que estão de pé que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Vamos fazer os comentários. No versículo 23, Jesus coloca as condições necessárias para segui-lo. Afinal, ele é o nosso modelo e guia. Mas Jesus não obriga ninguém a segui-lo, pois diz: se alguém quer vir após mim.
Ele respeita o livre-arbítrio e a evolução de cada um, mas ele lança o convite a todos, explicando o que é necessário para seguir os seus passos. Primeiro, negar a si mesmo é libertar-se de paixões que prendem a criatura às ilusões materiais, pois estas de nada servem, a não ser para escravizá-la à transitoriedade das coisas e acontecimentos da vida. Uma vez que a pessoa se matricula na escola do mestre, ela é devedora dos tributos de felicidade a seus princípios de disciplina e esforço, capazes de proporcionar o progresso com o desenvolvimento de novos valores, fazendo surgir o homem novo, que substituirá o homem velho, de acordo com o que diz Paulo em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Abro aspas. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Fecho aspas. Segundo, tome sua cruz a cada dia. É manter-se atento aos sinais do caminho, aceitando e superando as provações existenciais, por entender que elas são meio para alcançar o progresso espiritual, cumprindo os deveres diários com boa vontade e disposição, se esforçando em manter um padrão de moralidade, de trabalho, de fé em Deus e de amor ao próximo, com base no Evangelho, para se tornar digno de Jesus. Cada um tem a sua cruz, que se expressa nas obrigações, nos compromissos, nas limitações e fraquezas, nas responsabilidades que lhe competem, na enfermidade, na exigência do trabalho, num parente problema. Terceiro, e siga-me. Seguir Jesus é agir de tal modo que se tenha consciência tranquila em qualquer situação. Acompanhá-lo é exercitar os seus ensinamentos em todas as circunstâncias. É seguir o Evangelho, rota luminosa, que conduz o espírito aos mais elevados degraus da evolução moral e intelectual. Depois de estabelecidos os critérios para segui-lo, Jesus passa a explicar o que acontecerá com a vida dos que não seguiam seus ensinamentos. Vem aí o versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Como Jesus não faz distinção entre pessoas e respeita o livre-arbítrio, mostra que o reino de Deus é daqueles que, no aproveitamento das experiências reencarnatórias, se dispuseram ao renascimento do espírito, com a correção dos vícios e o desenvolvimento das virtudes. Aquele que se coloca suscetível de ser salvo já pode perceber o vasto mar de dificuldades e envolvimentos que a existência transitória o pode conduzir, e isso faz parte da evolução. A verdadeira vida é a espiritual, pois a material é muito fugaz, e se constitui um erro a pessoa não se preparar para a vida espiritual. Optando pela vida transitória e suas vantagens, o ser humano acaba por comprometer a vida permanente, isto é, a vida verdadeira. E Jesus viveu sua vida para garantir o caminho seguro aos que a seguissem. Perde a sua vida aquele que não desativa na sua caminhada certos valores que estão longe dos bens espirituais. Valores esses que o prendem à vida material, impedindo a sua libertação. No versículo 25, porquanto, que benefício tem o homem a ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo, sofrendo perda? Essa pergunta de Jesus nos leva a uma reflexão. Qual vantagem existe na conquista de muita coisa exterior se a paz, reflexo da vida verdadeira, fica comprometida? Tudo quanto é material é passageiro, e valorizando mais as coisas do mundo físico,
acaba se entrando em labirintos das paixões, do egoísmo e dos desequilíbrios de toda a sorte, na ânsia de viver os prazeres de uma vida que se acaba. Os prejuízos não serão apenas espirituais, mas físicos também, contraindo doenças que acabaram prejudicando aos que estão ao nosso redor e pelos quais temos responsabilidade. E continua Jesus nos versículos 26 e 27. Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu verdadeiramente vos digo que alguns dos que estão de pé que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. As palavras de Jesus, com relação aos que dele se envergonham, abrangendo o passado, o presente e o futuro, dizem respeito aos que riem, que ridicularizam e fogem das coisas santas, de medo do ridículo. Na parábola do joio e do trigo, Jesus trata da transição planetária, onde haverá a separação do joio e do trigo. O joio, que é uma planta venenosa, muito parecida com o trigo no início da plantação, e só se diferenciam na hora da colheita. O joio representa as pessoas que ainda se comprazem no mal, infringindo as leis divinas. No entanto, tem aparência de bons. E o trigo, a boa semente, que simboliza os bons. Somente na hora da colheita é possível verificar quais são os frutos de cada semente. Dos que se envergonham de Jesus, quando chegar o momento dessa separação, se conservarem culpados, rebeldes, morrerão para o nosso planeta. Assim sendo, não lhes será permitida a reencarnação na Terra. Ao reencarnarem, ver-se-ão constrangidos a fazê-lo em planetas menos evoluídos em relação à Terra, como condição necessária a que melhorem moralmente e progridam, e a expiação corresponderá à adoração da falta. Aos que não morrerão sem terem visto chegar o reino de Deus em seu poder, Jesus se referia à categoria de espíritos que, encarnados naquela época, tinham de chegar de reencarnação em reencarnação, ao tempo em que o reino de Deus se estabelecerá realmente na Terra, em que o Divino Mestre se mostrará em todo o seu esplendor aos homens, bastante puros, então, para poderem suportar o fulgor do seu espírito. A maior parte daqueles a quem se referia, falando dos que viveram na terra ao tempo de sua vinda, serão nesse tempo espíritos purificados e se acharão reencarnados em missão. A expressão reino dos céus, ou reino de Deus, designa a tranquilidade de consciência, a paz interior, a felicidade íntima, a suavidade no coração, a calma interior, a fé viva em Deus. Tudo isso originado da perfeita compreensão das leis divinas e de completa submissão à vontade do Senhor. A sabedoria de Jesus e o seu elevado poder espiritual são resultados do progresso alcançado através das reencarnações anteriores, segundo as leis de evolução, iguais para todos os filhos de Deus. Por isso, ele é um modelo e guia para todos nós, habitantes desse hospital escola, que é o planeta Terra. Gratidão pela atenção. Que a paz, o amor e o cuidado de Jesus para com todos nós nos abençoe hoje, amanhã e por todo sempre.